Shalom, shalom, lekulam. Vamos continuar nosso estudo de hebraico. Vamos hoje estudar a letra Aleph, a primeira letra do Aleph Beit, ou seja, a primeira letra do alfabeto hebraico. Vamos fazer uma revisão das otiot. Otiot, que seria otiot. Otiot significa as letras. Vamos fazer uma revisão delas. Temos aqui a Aleph, Beit, ou Vet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, P, Tzadik, Kuf, Resh, Tav, Shin e Tav. Eu sugiro, quem não acompanhou, eu fiz o valor numérico dessas letras num vídeo anterior, eu sugiro que assistam, que iremos precisar ao longo, ou seja, ao decorrer do estudo do hebraico a partir desse material aqui, o qual eu apresentei também em um outro vídeo, e é uma excelente ferramenta. Quem puder adquirir vai estar ganhando assim, com conhecimento. Vai estar acrescentando conhecimento. O conhecimento é muito importante. Então, saber o valor numérico das letras é também interessante, porque faz parte do nosso estudo, os valores numéricos, chamado Gemátria. Então, o valor numérico da letra Aleph é 1, o valor numérico da Vet 2, Gimel 3, Dalet 4, Re 5, Vav 6, Zain 7, Het 8, Tet 9, Yod 10, Kaf 20, Lamed 30, Mem 40, Nun 50, Samech 60, Ain 70, P 80, Tzadik 90, Kuf 100, Resh 200, Shin 300 e Tav 400. Vamos estudar hoje a letra Aleph. Existem outras formas de se escrever, outras representações gráficas, mas nós vamos seguir aqui, através desse livro, a forma gráfica chamada Vilna. A forma de Vilna. Vamos ler aqui para a gente ver o que significa, o que seria essa forma gráfica de Vilna. Olha só. Vilna é o nome da fonte, ou seja, essa fonte que nós iremos estudar, certo, ao longo desse estudo, até chegarmos, se a gente permitir, na letra Tav. Vilna é o nome da fonte usada, provavelmente, uma das primeiras fontes da era da impressão. Ou seja, quando Gutenberg, nós sabemos que Gutenberg, ele foi o pai da imprensa. Foi quem primeiro teve a ideia de fazer uma máquina ainda muito rudimentar, mas que serviu muito naquela geração, e a partir dessa máquina houve impressões. Então, os tipos móveis de impressão de Gutenberg, então, falando que essa impressão, falando desse tipo de impressão na época, e Vilna é uma região onde, por exemplo, tinha um grande Gaon, o Gaon de Vilna. Então, essa fonte acompanha a impressão chamada Vilna. Essa fonte gráfica, essa expressão gráfica, ela é considerada como de Vilna, a expressão gráfica de Vilna. A Torá, o Talmud, vários livros de oração e muitas outras foram diagramados com a fonte de Vilna. Pois bem. Então, mas existem outras formas de escrever a Aleph, tais quais estão aqui ao lado direito da fonte de Vilna. Temos aqui essa forma,
temos uma outra, e aqui abaixo a forma cursiva de escrever a letra Ein. Um traço e uma letra C ao contrário. É também uma Ein, ok? Essa forma cursiva. Mas nós vamos estudar a impressão de Vilna. O Ein, olha só, o Ein, ele tem uma Vav, uma letra Vav, okay? Ela é desenhada com a letra Vav, uma Vav na diagonal, e tem uma Iod na parte superior, ou seja, a 10ª letra, essa aqui, ó. Essa letra aqui, a 10ª letra, que tem valor numérico 10 também. Na parte superior e uma Iod, uma outra Iod na parte inferior. Isso quer dizer o quê? Esse Vav na diagonal representa a Torá. E esse Iod superior representa o Criador. E o Iod inferior a humanidade, o ser humano. Então, o que é que liga o ser humano ao seu Criador? É a Torá, que é um elemento conectivo, por isso que fala que ela é um gancho. O que é que um gancho faz? O gancho, ele pega alguma coisa, por assim dizer. Então, ele pega aquele que se aproxima de Hashem, a Torá, ela pega aquela pessoa que se aproxima de Hashem e liga ao seu Criador. Há também o conceito de exílio. Nós olhamos aqui, a Aleph, a diferença entre exílio e redenção. O que seria o exílio? O exílio é esse Iod, que representa o povo judeu que está em exílio, depois que que Hashem derrubou sua casa em Jerusalém, e o povo judeu ficou disperso, ainda até hoje está disperso, e o Iod superior representando também a redenção, a qual chamamos de Geulah. Tudo bem, vamos ver então como é o desenho da Iod. Desenho um ponto no topo, como vimos, um ponto no topo, que é uma Iod, e na base um ponto no topo e outro ponto na base. Uma linha no meio, que é a Vav. Ok? A gematria do Aleph é igual a 26, a mesma gematria do nome de Akadosh Baruch Hu, ou seja, o tetragrama. Yod que, Vav que. Ok? E a gematria de Aleph, além de ser 1000, porque o termo Aleph também, esse termo Aleph, como temos aqui um Aleph, né? uma Aleph com Patar, uma Lâmide com Segol e um Fe final. Então temos Aleph. Só que se a gente lê ele de trás para frente, a gente lê Pelé também. Lê Pelé, ok? Lendo de trás para frente também lê Pelé. Pelé quer dizer maravilhoso. Que é maravilhoso é Hashem, Hashem é maravilhoso, certo? Não estamos falando aqui do atleta, né? Que tem um nome também assim, teve um nome assim. Talvez esse nome tenha trazido para ele um bom mazal, porque realmente, né, vemos que ele fazia coisas extraordinárias. Mas não é o caso falar disso aqui. Trouxe muita alegria para a humanidade, enfim, que ele possa encontrar descanso. Nós vamos nos deter aqui no nosso estudo. Vemos aqui a letra Aleph. Aleph, então, tem um valor, esse Iod tem um valor numérico 10. Esse outro, a mesma coisa, porque vai ser sempre 10, o valor para Iod. E temos uma Vav que vale 6, ou seja, 10 mais 10, 20. Mais 6, 26. Ok? Já que a sexta letra, essa aqui, a sexta letra, a letra Vav, tem um valor numérico 6. Porque você daqui, olha, daqui você vai contando valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha aqui, Vav 6, Zain 7, Ret 8, Tet 9, Yod 10, Kaf, aí daqui já passa de unidade para a casa decimal. 20, Kaf 20, Lam 30, Mem 40, Nun 50,
Samer 60, Ain 70, P 80, Tzadik 90. Quando chega na Kuf, já pula de casa decimal para casa centesimal. Kuf Sein Resh 200, Shin 300 e Atav 400. Visto isso, agora o significado dessa letra que nós estamos estudando, a letra Aleph. Qual é o significado dessa letra? O significado dessa letra é: primeiro, o significado mestre, professor e também maravilhoso, como foi falado, lendo ela de trás para frente, já que aqui é uma P, um F final, a gente diz P também. Pelé. Pelé. A gente lê também, tá? Então, visto isso aqui, vamos continuar o nosso estudo. Aqui, olha só. O Alter Rebbe, Abi Shneur Zalman de Liad, foi um homem muito grande, extraordinário. Tenho muita admiração por ele. O Alter Rebbe de 1747 a 1812, o Alter Rebbe, líder do movimento, né? Foi um grande Raham, um gênio, um Gaon. Queria ensinar o Aleph Bet ao seu filho. Chamou um dos seus discípulos ao seu estúdio para discutir o assunto. O Rebbe disse: você tem uma mitzvah e eu tenho uma mitzvah. Sua mitzvah é sustentar a sua família, minha mitzvah é ensinar ao meu filho. Vamos trocar as mitzvot. Você ensinará o meu filho e eu pagarei para que você possa sustentar a sua família. O Alter Rebbe explicou exatamente como essa instrução deveria ser feita. Você começará com a letra Aleph. O que é um Aleph? O Alter Rebbe continuou metodicamente em Yiddish. Pintel fun, oibin apintel, fun, untin, akav be, emtza. O Aleph é um ponto acima, um ponto abaixo e uma linha diagonal suspensa no meio. Desenho. O que é um Aleph? Se fosse apenas um arranjo de golpes de caneta, ao acaso, desenhados para fazer o leitor dizer o som A, esta pergunta seria irrelevante. Todo aspecto da construção do Aleph foi divinamente desenhado para nos ensinar algo. Contraste isso com uma criança aprendendo a ler português pela primeira vez. Jamais será ensinada porque um A maiúsculo parece um prédio, uma torre, e um A minúsculo parece uma bolha de sabão. Porém, o hebraico é diferente. O desenho de um Aleph é, na verdade, formado de 3 letras diferentes. A letra Yod, aqui ó, temos aqui ó, Yod, Yud ou Yod, você pode chamar tanto Yod como Yud, na parte superior. Uma outra Yod na parte, aqui ó, Yod ou Yud, na parte inferior. E a Vav, né, como um elemento de conexão entre o superior e o inferior, como vimos. Então, um Yod, o ponto acima, um Yud ou Yod, um ponto abaixo, e um Vav diagonal. Na linha suspensa,
no meio, ok? Visto isso, vamos continuar aqui. O Yud ou Yod acima representa Hashem, certo? Como vimos aqui, o Yud acima representa o seu Criador. E aqui representa o ser humano. E a Torá, que é o elemento que conecta a humanidade ao seu Criador. O Yud acima representa Hashem, que está acima ou além da nossa compreensão. Em comparação à sua verdadeira essência, nosso entendimento é um mero ponto. Sabemos muito pouco sobre o divino. É um mero ponto nosso entendimento. O Yud abaixo representa Yid ou Yehudim, o povo judeu. O Benor também, já que ele guarda 7 leis estão na Torá, que representa Vav, que é o elemento conectivo que está na horizontal. Também falamos da humanidade, no conceito geral e no particular o povo judeu e o seu Criador. O Yud abaixo representa o Yud, o Yud representa Yehudi, já que a palavra Yehudi começa com Yud, também é um indicativo. O povo judeu que mora aqui, na terra. A única maneira de podermos aprender a sabedoria divina, um ponto que uma pessoa é capaz, sendo humilde, quando percebemos que somos apenas um ponto aqui nesse mundo, ou um pontinho, comparados ao Todo-Poderoso, Hashem, nos tornamos um recipiente para receber sua divindade, sua divina sabedoria. É interessante porque, como que esse pontinho por que o Eterno se mostra através da Yud como um ponto acima? Porque é impossível saber sobre o divino, então ele se contrai, ele passa por essas gevurot, por assim dizer, por um processos de severidade, ao qual por sua própria escolha, para que através desse ponto o homem possa compreender a partir dele, do divino. Então Hashem passa por contrações como uma mulher na hora do parto. Então Hashem se contrai para que dessa forma o ponto abaixo possa compreender sobre o divino, já que ele transcende tudo. E é impossível saber sobre o divino sem que essa Yod pudesse passar por determinada contração. Por isso que a letra Yod ela é a menor letra do Aleph Bet, para nos mostrar que Hashem se contrai para que seja compreensível, para que o homem possa compreendê-lo em algum nível, em algum aspecto. Então, a diagonal, o Vav, representa a fé de um judeu e de um Benor, que o une com Hashem, com a Kadosh Baruch Hu, com o Eterno. Há um outro ensinamento afirmando que o Vav suspenso representa a Torá. Então, há um ensinamento que o Vav também é a fé do judeu, certo? E também a Torá, certo? A Vav na diagonal. Então, representa a fé do judeu que o une ao seu Criador. E a fé do Benor também que o une ao seu Criador. Há um outro ensinamento, Benor, eu digo descendente de Noé, certo? Afirmando que o Vav suspenso representa a Torá. Como a Torá é o que une um judeu e o seu Criador, o Aleph representa esta unidade entre a humanidade e seu Criador. Então também, além de que representa o Yahudi e o Benoa, que se junta ao seu Criador, um através de 613, que é o povo judeu, o outro através de 7 leis,
que também constam na Torá e se unem ao seu Criador. Então dizemos no geral e no particular. No particular, o judeu, no geral, a humanidade, os Noahide, os descendentes de Noé, se juntam através de seu Criador, que é um ponto em cima, através da Vav, ok? Há um outro ensinamento afirmando que a Vav suspenso representa a Torá. E falamos sobre humanidade e Hashem, né? O ponto abaixo, o ponto acima, o ponto abaixo, a Yud abaixo, a humanidade, e o ponto acima, o seu Criador e o elemento conectivo que é a Torá. Ou seja, os 5 livros de Moisés. É chamado de Torá. Este é o desenho, ou forma do Aleph. Podemos ver que cada golpe do Aleph e de todas as outras letras tem um propósito especial e que há muito mais ao aprender o Aleph Bet, o alfabeto hebraico, que somente dominar os seus sons. Não é só questão de dominar, dizer esse é Aleph, esse é Bet e saber o seu valor numérico, mas saber que existem informações infinitas. Toda a Torá está nas letras. Toda a Torá escrita está nas letras. Agora é preciso ter a capacidade de entender esses conceitos, encontrar essas informações nas letras. E esse é um processo gradativo, contínuo, ininterrupto. Você vai estudar o hebraico a vida inteira. E você sempre vai estar aprendendo coisas novas, coisas maravilhosas através delas, das letras. Toda letra do Aleph Bet tem um valor numérico, como vimos, que é chamada gemátria. A gemátria do Aleph é 1, representando o 1, que é ou a unicidade de Akadosh Baruch Hu, eterno. Como dizemos na famosa prece, ouve, ó Israel, o eterno é um. O eterno é nosso Elohê. O eterno Elohê é Deus. O eterno é um. Num nível mais complexo, explicamos que a forma do Aleph compreende 3 letras. 2 iodes, um Vav, né? Como vimos. A gematria de Yud é 10. Então temos 2 Yuds, sendo o cálculo sendo igual a 20. E o Vav 6, e a soma de todos os 3, os 2 Vav, ou os 2 Iod e a Vav, 26. Um dos grandes nomes de Akadosh Baruch Hu, do Eterno, o Criador, é o nome de 4 letras que chamamos de tetragrama. Tetragrama, ou nome inefável, impronunciável. É proibido pronunciar o nome da Hashem com suas vocalizações. Dizemos o Eterno, o Adonai, Akadosh Baruch Hu, enfim. A gemátria do Yod é 10. Primeira letra do tetragrama aqui, essa pequena aqui é 10. É igual a 10. A segunda, o valor numérico dela está aqui, igual a 5. A Vav do tetragrama é igual a 6. E a última também, a última rei, sendo que são 2, olha. 1, 2. Então botamos 5 aqui e 5 aqui. O total disso é 26, ou seja, o mesmo valor da letra Aleph. Então Aleph representa o Criador também, porque ele é o mestre, Ribono Shel Olam, o mestre do universo, o maestro do mundo. Então, 10, que é a primeira iod, a iod superior, mais 10, que é a iod inferior, 10 mais 10, 20 mais o 6, que é a Vav, 26. O mesmo valor numérico do tetragrama, iod 10 mais 5, 15 mais 6, 15 mais 6, 21, com 5, 26. Então temos aqui
colocando aqui 10, Iod, 10, a primeira letra, repetindo para fixar. Segunda letra, Rei, que equivale a 5. A letra Vav, valor numérico 6. E a última Rei, que são duas, também 5. Então temos 10 mais 5, 15, mais 6, 21, ou 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21 com 5, 26. Aqui totaliza 26, ok? O mesmo que Iud, Vav, Iud do Aleph, aqui, como aqui. Mesmo que Iud e Vav do Aleph, da letra Aleph. Então a letra Aleph também representa o Criador. Interessante, olha pessoal, nunca escreva o nome do Criador, este nome, no caderno, quando você estiver estudando, nunca escreva para depois apagar. É bom que nunca nem escreva, mas se você escrever, nunca apague esse nome, porque isso não é bom, isso é terrível. E é uma maldição terrível. Não faça isso nunca. Mas assim, com relação a você escrever no celular e você apagar, é possível, porque a posquim, ou seja, o que é posquim? Legisladores que permitem apagar quando se trata de inscrições em questões de tecnologia, de cibernética. Ok? Então, é possível escrever e apagar quando se fala de internet, entendeu? Então, usando tecnologia é possível e não tem nenhum problema, mas se for para escrever no papel e depois apagar, Chas v'Shalom, que os céus proíbam, não façam isso. Através da conexão de suas respectivas gematrias, o Aleph representa o nome inefável da Kadosh Baruch Hu. Vamos continuar no próximo shiur e vamos continuar ainda para concluir aqui esse assunto esotérico sobre, essa abordagem esotérica sobre a letra Yud ou Iod.